Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Está abrindo no livro de Jó, no capítulo 1, o versículo que nós vamos meditar é o versículo de número 1 ao versículo 5. Essa palavra que eu gostaria de meditar com vocês neste congresso de homens, nós vamos estar trazendo na forma de um estudo, amém? Para nós podermos ter a palavra de Deus de uma maneira sincronizada, de uma maneira, não é, que nós possamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida e teve para a vida de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1 ao versículo 5, é onde nós vamos estar meditando na palavra. Quem crê nesta noite que Deus tem uma palavra revelada para você, diga amém. Fala assim: eu creio em nome de Jesus que Deus tem o melhor para mim. Amém? Então eu creio também que Deus tem o melhor para mim, que vou ministrar e o melhor dele para a vida de vocês. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante está dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Fecha sua Bíblia, vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra, e vamos também já agradecer a Deus, porque nós vamos receber algo precioso para enriquecer a nossa vida nesta noite de sábado. Pai maravilhoso, eu te louvo, eu te agradeço pela viagem maravilhosa que o Senhor deu para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para a vida do pastor Jonas também, da sua digníssima esposa, e de todos os meus irmãos que saíram das suas casas e vieram até a casa do Senhor, para nós juntos, neste congresso de homens, adorarmos o nome do Senhor com louvores, mas não só com louvores, com a nossa vida, meu Pai, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor João Labriola, pela vida da sua esposa, pela vida da sua filha, pela vida dos obreiros e obreiras, dos membros dessa igreja, das crianças dessa igreja. Antes, meu Deus maravilhoso, de meditar e de ministrar a tua palavra, eu quero orar pela igreja do Senhor neste lugar. Ora comigo agora, meus irmãos. Vamos elevar a nossa voz em oração ao Senhor. Pai maravilhoso, nós oramos por esta igreja, que foi do teu coração, do teu agrado ser aberta. Nós te pedimos, Deus, olha para este lugar, não só para um lugar físico, mas para cada vida, cada ovelha do Senhor que se reúne neste lugar, aleluia. Senhor, usa o teu povo, ó Pai, nesta cidade, na cidade de Warabeli, aonde eles forem trabalhar, aonde eles morarem, Deus, usa eles como a luz do mundo, como o sal da terra. Senhor, eu quero profetizar, ó Deus, que esta igreja cresça, ainda que os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, os dias são dias que nós temos derramado o nosso suor de uma maneira muito mais intensa. O trabalho evangelístico não tem sido fácil, mas, meu Deus, munidos do teu Espírito e da sabedoria da tua palavra,
palavra, nós vamos ganhar as almas que o Senhor tem para nos usar e para arrebanhá-las nestes últimos dias. Eu oro por essa igreja, Pai, e te peço, cumpra a vontade do Senhor no meio do teu povo, para a glória do teu nome. Quem crê que Deus vai realizar o propósito dele neste lugar através da igreja, que é você, que sou eu, diga: eu creio no nome de Jesus esta noite. Eu creio, meu Senhor. E se você crê, diga um amém bem forte comigo. Amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados, nós vamos estar falando nesta noite debaixo do tema Jó, um homem chamado para exercer o seu sacerdócio familiar. Repita comigo: Jó, um homem chamado para exercer seu sacerdócio familiar. Então esse é o tema que nós vamos estar trabalhando aqui no Congresso de Homens, falando um pouquinho sobre a vida de Jó. Irmãos, é interessante porque nós vamos falar nessa palavra, nesse estudo, relacionado à família, relacionado a homem, relacionado à mulher, relacionado a marido, relacionado à esposa, relacionado a filhos. E nós precisamos ter em mente uma coisa. É claro, nessa primeira palavra introdutória que eu gostaria de dizer a vocês, que nós temos recursos hoje, que a família, que o lar, que o casal, que os filhos são muito privilegiados de ter, que é a mídia. A mídia é algo preciosíssimo. Vou dar só um pequeno exemplo para vocês. Vamos supor que nós descobrimos através do exame de sangue que nós temos alguma enfermidade, como uma diabetes, como uma pressão alta, ou qualquer outra enfermidade, né? Que é uma enfermidade que pode ocorrer não só na idade avançada, mas também na idade nova. Hoje em dia a enfermidade está batendo na porta de qualquer idade, qualquer faixa etária. E a internet é tão importante e tão utilitária para nós, os meios de comunicação como o rádio, como a televisão, são importantes para nós, os jornais, né, no papel, o jornal na internet, enfim, que quando você, um exemplo, você descobre que você está com uma diabetes, se você quer saber mais dessa enfermidade, o que você faz? Você vai acessar, você vai usar os meios que você tem na mão, ou os meios que você pode chegar ao conhecimento e acessa em rápidos minutos, segundos, você já tem os detalhes daquela doença. E a maneira é tão interessante hoje em dia, a tecnologia, que você não só descobre a questão patológica, como é a doença, como ela se manifesta, mas a maneira de você prevenir, até mesmo chegar a uma cura. Então isso é importante, bom, utilitário para a nossa vida. Igual hoje em dia na televisão tem vários, inúmeros programas de saúde, programas que nós podemos aprender como o nosso corpo entra num balanço, o nosso corpo possa se sentir melhor através de um exercício, tantas coisas que hoje em dia, se nós olharmos há 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos, e a tecnologia, a mídia, ela pode possibilitar isso para nós. Mas também, olhando para o lado familiar, a mídia também pode tanto informar o lar, como viver uma vida conjugal maravilhosa, como educar filhos, como também a mídia tem sido usada pelo inimigo das nossas almas a destruir os valores. É isso que eu gostaria que vocês, tanto homens, mulheres e jovens, nós que estamos aqui, entendêssemos que a mídia, os meios de comunicação são algo importante que tem nos beneficiado, não só como pessoas, como família e como cristãos, mas também o diabo tem usado para tentar destruir, e guarda isso, os valores que a própria Bíblia, que a própria sociedade, ela deve ter e preservar para viver bem. Então a mídia vai nos possibilitar tudo isso, a nós conhecermos tanto para o bem como para o mal. E eu gostaria de deixar essa recomendação para os amados irmãos que saibam usar. Nós temos aí tantos celulares poderosos, né? Para nós acessarmos os websites, acessarmos os meios de comunicação, ver vídeos, etc, 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 ver jornais, ver quase ao vivo, né? Rapidamente uma notícia. Vamos saber usar tudo isso. Não só para nós como igreja nós falamos, vamos usar a internet para evangelizar, vamos usar a internet para colocar um versículo, é maravilhoso, mas vamos usar a internet para nós estarmos bem informados e preservarmos os nossos valores
familiares, os nossos valores como homens de Deus, mulheres de Deus, como servos e servas do Deus Altíssimo. Vamos usar para o bem. Quem está entendendo, diga um amém nessa hora. Amém? Então essa é só uma palavra introdutória que nós vamos descobrir que é bom os meios de comunicação, trazem bons exemplos. E esta história que nós temos aqui nesses 42 capítulos, nós vamos entender muito bem o que realmente uma notícia boa ou má e exemplos bons ou ruins podem influenciar o meio pelo qual nós vivemos, que se nós trazemos aqui neste congresso para nós estamos e vamos falar de homens, mas não só de homens. Eles não podem formar uma família, não podem formar uma sociedade, mas nós estamos e vamos falar um pouquinho de família, um pouquinho de relacionamento. E nós percebemos aqui que o livro de Jó é um exemplo maravilhoso para nós, quando nós queremos aprender algo salutar, não só para a nossa vida pessoal, mas para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso relacionamento. Primeiro que eu gostaria de dizer, eu quero pedir à irmã que passa para nós aí, para mim, por favor. O tema que nós vamos trabalhar é Jó, um homem chamado para exercer o seu sacerdócio familiar. Congresso de Homens, nós estamos falando sobre a postura, sobre a imagem que o homem ele deve ter, não só lá fora, não só no convívio com as pessoas que nós trabalhamos, mas o convívio familiar. E nós vamos aprender aqui, começando a dizer que o texto coloca, passa um pouquinho para frente, a visão da mensagem destes 42 capítulos. A mensagem que nós vamos aprender primeiro é quem foi, pode passar o próximo slide para nós. A visão da mensagem do livro é quem foi Jó. Nós vamos aprender que Jó era um morador da terra de Uz. Essa terra era uma terra bem desenvolvida. Interessante que nós também vamos aprender que é o próprio Deus que dá testemunho. Eu estou no primeiro ainda. O próprio Deus que dá testemunho de quem? A respeito de Jó, que está dizendo no versículo 1 que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui diz que ele era íntegro, temente a Deus. Mas se você for comigo, pega a sua Bíblia aberta, por favor. No versículo de número 8, você vai ver que é o próprio Deus que mostra a imagem de Jó. Não é ele que chega nos holofotes, podemos dizer assim, que chega no meio da rua e fala assim: ei, moradores de Uz, eu sou um homem temente a Deus, eu sou um homem íntegro. Não, mas a maneira pelo qual ele vai vivendo, relacionando com Deus, aprendendo com Deus, absorvendo o ensinamento de Deus para a vida dele, é que então Deus vai fazendo com que no andar do dia a dia, no negociar do dia a dia, no tratar os filhos, no tratar a esposa, no tratar os seus servos, os seus empregados, as pessoas começam a ver que Jó é um homem diferente. Porque não adianta nada, vamos só citar isso, não adianta nada nós como homens e mulheres de Deus, não é? Mostrarmos e falarmos para a pessoa: eu sou cristão, eu frequento a igreja Assembleia de Deus lá em Nagataki, mas é a Assembleia de Deus de Warabelli, né, que foi fundada em Warabelli. Você é cristão? Que maravilha! Mas quando no dia a dia nós começamos a lidar com as pessoas, a relacionar com as pessoas não vê a presença de Deus na nossa vida, não vê a mudança de Deus na nossa vida, e aí pelo contrário, nós começamos a envergonhar ao Senhor, porque não há nada de Deus em nós, não há nada para passar para as pessoas, algo diferente. E aqui você percebe que Jó começa a ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, e ele próprio, quando Satanás vem se apresentar diante dele, diante de Deus, o próprio Deus é que dá testemunho de quem era Jó. Olha o versículo 8 do texto, capítulo 1, está dizendo: então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó,
Não há ninguém da terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Há uma segunda citação no capítulo 2, versículo de número 3, que Deus, ele dá novamente o testemunho a respeito de Jó. Então aqui, nesse primeiro testemunho que Deus dá a respeito da vida de Jó, Satanás chega para ele e fala assim: muito bem, o Senhor está dando testemunho de Jó, mas vamos então fazer com que ele passe por algum momento difícil. Vamos ver se realmente ele vai continuar dando testemunho, se o Senhor vai continuar falando que ele é um homem íntegro. E aí Satanás pede para Deus deixar Jó ser provado. Ele mesmo diz assim: Jó não vai te negar jamais, Senhor, porque ele tem uma vida abençoadíssima, ele tem tudo. Este homem já tem tudo. Como é que ele vai falar que o Senhor é ruim? Como é que ele vai falar que o Senhor não presta? Ele vai falar que o Senhor é maravilhoso, porque ele tem tudo na vida dele, ele tem tudo que ele quer, ele já conquistou tudo, ele já chegou no topo da sua vida com tudo que ele almeja como ser humano. Então realmente ele vai ser íntegro ao Senhor mesmo, ele vai ser reto ao Senhor mesmo. Faz com que ele perca alguma coisa, e aí nós vamos ver se realmente ele vai continuar sendo íntegro ao Senhor. Diz que lá na frente, depois que ele começa, daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso, que ele perde a maioria, ou podemos dizer 90% de tudo. O que acontece? Vem Deus de novo, Satanás se apresenta a Deus de novo, e no capítulo 2, versículo 3, o próprio Deus dá testemunho como era a vida de Jó. Quem era este Jó? Vamos ler também, capítulo 2, versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: você observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra. É o mesmo testemunho, irmão. Jó não mudou, porque Deus era na vida dele, Deus era em todos os momentos na vida dele, e ele preservava a sua vida de comunhão e intimidade com Deus, não importando a circunstância. E aí Deus falou: não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Que palavra linda, a palavra integridade. Jó é um exemplo de sacerdote por lá, porque eu percebo que a história dele é marcada por uma integridade. Ele é íntegro, ele tem um objetivo: para ser reto, para ser temente a Deus, para não desviar do mal, para ser um homem consagrado ao Senhor. Ele tem que ter integridade. Não tem que ter integridade? Tem que ter sim. Ele tem que ter objetivo. E é isso que nós temos que entender como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor. Se nós formos íntegros no nosso relacionamento com Deus, pode ter certeza de uma coisa: vão acontecer tragédias ou bonança na nossa vida, nós não vamos desviar a nossa vida, e nem o nosso testemunho será mudado, porque Deus terá marcado a nossa vida para que nós pudéssemos, transpirar, mostrar o que Deus tem feito na nossa vida. Vale um amém dos irmãos? Amém? Então Jó, ele recebeu o próprio testemunho de Deus. Terceira coisa, quem foi Jó? Ele possuía 7 filhos e 3 filhas. Então ele era um homem, junto com a sua mulher, férteis demais, abençoados, porque ter a casa cheia é sinônimo de bênção de Deus, com certeza. Quarta coisa, ele era um homem casado. A Bíblia mostra que ele tinha uma mulher. Ele era casado, tinha uma mulher que estava ao seu lado. E a última coisa que eu percebo dessa visão geral do livro de Jó e sobre a vida de Jó é que ele possuía a princípio 3 amigos, e depois um 4º amigo que era bem jovem, mais jovem do que ele, do que os outros 3, veio a tornar-se também amigo. Vou dar o nome deles. Primeiro, Elifaz de Temã. Segundo, Bildade de Suá. Zofar de Naamá. E o último era Eliú, que era um rapaz bem jovem e tornou-se amigo também de Jó. Segundo ponto que eu gostaria de falar da visão da mensagem sobre a vida de Jó, são as características que marcam realmente a vida de Jó. O texto está mostrando assim: este homem era o quê? Íntegro e reto. Ele era
temente a Deus e se desviava de quê? Do bem? Não, ele se desviava do mal. Então as características que marcavam a integridade de Jó para com Deus e para com Deus, com ele, era que ele era íntegro, ele era reto. Aqui já dá uma mensagem, a gente fica a noite toda falando, né? Da integridade. O que é ser íntegro? O que é ser reto? Não é andar em retidão, é entender que a palavra de Deus é que nos faz andar e trilhar passos firmes. Diz também mais que ele era o quê? Um homem temente a Deus. O livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio de quê? De toda a sabedoria. Quem teme a Deus, irmãos, Deus sempre vai dar sabedoria para ele não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder, mas ele tem um alvo, porque ele teme a Deus e é Deus que direciona, é Deus que faz ele seguir os verdadeiros e o verdadeiro, ou melhor, caminho diante do Senhor. Outra coisa que eu quero só destacar nessa questão de temer, não é ter medo porque Deus, eu vou servir a Deus porque Deus, se eu não servir, ele vai me matar. Não é isso. Não é esse temor que é a verdadeira essência de temer. A verdadeira essência de temer a Deus é de saber que foi Ele que nos criou. Ele tem um objetivo na nossa vida, Ele sempre tem um de melhor para a nossa vida. E se eu continuar temendo a Deus e entendo quem é Deus na sua grandeza, e sendo nós tão pequenininhos, nós vamos continuar servindo ao Senhor, temendo Ele todos os dias da nossa vida. E sempre, olha a essência de Deus na nossa vida por causa do temor, obedecendo a sua palavra, aos seus princípios, para sermos abençoados. Quem quer ser abençoado pelo Senhor, diga amém. Amém? Temor. E diz também, última coisa, característica marcante na vida de Jó, que ele se desviava do mal. O mal se apresentava diante dele e ele já tinha o discernimento, porque Deus era na vida dele, Deus é que guiava os passos dele. Ele se desviava de todo e qualquer mal que estava na frente dele. É claro, obviamente, só abrindo um parênteses e já fechando, Jó não era um homem que jamais pecou. Ele pecou, ele errava também como homem, mas nada que viesse o condenar, que viesse fazer dele se desviar da presença do Senhor. Nós também podemos errar, nos arrependemos, pedir perdão dos nossos pecados, mas isso não vai nos tirar da presença de Deus, porque mais satisfação no nosso coração é servi-lo na integridade, na inteireza, todos os dias da nossa vida. Amém? Então Jó não era um homem que tinha uma cúpula, por isso que aconteceu, e vamos perceber esse mal na vida dele. Terceira coisa que eu percebo na vida de Jó, que Jó é um exemplo verdadeiro de sacerdote. Primeiro que eu queria destacar é que ele, como sacerdote, como chefe do lar, como líder dentro da sua casa, como um homem dentro da sua casa, ou melhor, como a Bíblia fala, como cabeça da sua casa, ele era um verdadeiro sacerdote, porque em primeiro lugar ele tinha prazer de dar direção para a sua casa, e sempre quando havia o aniversário de um filho, quando havia alguma coisa para ser celebrado, ele então se reunia como família. É ele que convocava a família, demonstrando que na família, quem é sacerdote, ele sempre vai ter os braços bem largos, compridos, e vão se encontrar um com o outro para quê? Para buscar a união, a comunhão dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Meu irmão, homem que está aqui nesta noite, entenda, seu papel sacerdotal é de trazer comunhão dentro da sua casa. Casa não é lugar de guerra, casa não é lugar de briga, casa não é lugar de contenda. A casa é lugar de ser celebrado a harmonia, a alegria, o amor e a presença do Senhor. Então a casa é para isso. Por isso que quando nós, homens, falando para os homens agora, quando nós assumimos o nosso papel de sacerdote dentro da nossa casa, a nossa casa, ela pode até ter alguma discussão, é claro que isso nunca vai deixar de ter, não é? Onde tem ser humano tem falha, mas quando nós entendemos o nosso papel sacerdotal dentro de casa, entendemos a visão de Deus na nossa vida, e nós é que estamos então passando isso para dentro da nossa casa, nós vamos querer sempre o melhor para a nossa casa. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Segunda coisa, como exemplo verdadeiro de sacerdote, é que ele, como sacerdote, a função que ele exercia como sacerdote, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ele procurava tampar as brechas espirituais que poderiam ter dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na vida da sua esposa, na sua vida, nos seus negócios. Então ele procurava tampar as brechas espirituais. Versículo 5 fala que Jó,
eles, depois das festas, depois de ter comunhão dos filhos com ele, no meio dos seus filhos, com a sua esposa, que era a mãe, né, de ter aquela comunhão gostosa das celebrações, das festas de adoração a Deus, das festas familiares, Jó então colocava no seu coração uma coisa: eu sou sacerdote, e a minha casa poderá ou poderia ter pecado contra Deus, então eu, como sacerdote, vou santificar a minha casa, para que Deus não ache nada errado dentro da minha casa, para que Deus não ache nada de errado nos meus negócios. Eu vou santificar os meus filhos. E aí Deus me deu uma interpretação dessa palavra, não é? Jó os chamava, versículo 5 fala assim: terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Essa palavra santificação, você não pode excluir ela da palavra de Deus, então ela é a ligação da palavra. Como que ele santificava a sua casa? Eu creio, né, uma analogia minha, um pensamento meu, que Jó, depois de festejar com a sua família, de se alegrar, de fazer o churrasquinho, né, de fazer o bolo gostoso, o café, de celebrar, de se alegrar, não é? Depois que terminava tudo, Jó então chamava: filho, meus filhos, 7 filhos, assentem aqui, 3 filhas, assentem aqui, minha esposa, assenta aqui, os meus servos, se assentem aí. Agora é a hora de lermos a palavra de Deus, para que Deus continue operando nos nossos corações, para que Deus trabalhe na nossa vida. Então santificar, ele não é excluído da Bíblia. Quem nos santifica, quem é? É a palavra, é a lavagem da água, que é a palavra na nossa vida. Então ele santificava a sua família, os seus negócios, tudo, quando ele, como sacerdote, ministrava a lei do Senhor, ministrava o poder da palavra para a sua família. E aí, e os seus negócios, todos eram santificados e viviam em completa harmonia. Segunda coisa que eu percebo aqui também é que ele era o próprio intercessor de sua família. O sacerdote, ele se coloca, uma das funções dele, entre Deus e aquele que precisa do favor, um intermediário. Ele era um intercessor. Ele se colocava entre Deus e a pessoa que havia errado, como um intercessor, para que o poder e a graça de Deus perdoasse aquelas vidas, ou aquela pessoa que precisava. Aqui está dizendo assim, no versículo 5 também: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Eu falei aqui no começo para nós que a mídia, ela tem um papel de tanto influenciar para o bem como para o mal. Interessante isso, é que Jó, aqui neste momento que ele santificava a família e que ele pedia perdão para Deus, ele não usava nenhum meio atual, nem um meio moderno, que as pessoas hoje em dia, quando elas se deixam levar por pensamentos, modismos, vamos usar essa palavra assim, pensamentos novos, elas esquecem, a tendência de tentar esquecer da Bíblia e achar, e o engodo de Satanás é isso, que as coisas da Bíblia são velhas. Então eu vou usar a Bíblia para abençoar o meu filho, mas eu vou usar alguma coisa nova que aquele psicólogo falou, que aquele professor falou, que aquele cientista falou, ou que até aquele líder, olha que coisa que eu nunca ouvi, falou, mas não está dentro da Bíblia. E isso não cura pecado, irmão. O que cura pecado é poder da palavra. Que cura pecado é o sangue de Jesus. Que cura pecado é a pessoa receber a ministração do próprio Deus na sua vida. E aí Jó, quando olhava, não é? Ele terminou os banquetes, ele assentava, e aí é que vem na minha imaginação que talvez isso poderia ser até um culto doméstico, né? Que ele fazia com a sua família, né? Coisa maravilhosa. Ele pregava a palavra, mas ele também intercedia. Ele clamava a Deus, falava assim: Senhor, se os meus filhos pecaram, perdoa os meus filhos. Isso é a função do sacerdote, interceder pela sua casa. Não é outro que vai trazer um modismo, algo novo, que não está contido dentro da palavra, para poder mudar o seu filho. Vai mudar para pior, vai mudar o seu casamento para pior. O que vai transformar, perdoar e mudar e continuar fazendo com que o seu relacionamento, a sua vida, os seus filhos continue bem, vá bem e sejam bem sucedidos. Aqui está o segredo, meus irmãos, na minha mão. O poder que existe nessas escrituras, na palavra de Deus. O único poder que perdoa pecado, o único poder que santifica, está escrito aqui na palavra de Deus. É Jesus, o verbo vivo, que pode mudar toda circunstância e garantir o céu de glória ainda. Amém? Aleluia. Então Jó
A característica marcante na vida dele como sacerdote é que ele santificava os seus filhos, santificava a sua casa, santificava os seus negócios, mas Jó também era preocupado. Talvez meus filhos pecaram, vamos continuar intercedendo. Talvez igual os irmãos aqui já têm filhos mais velhos, avançados, né? Já estão mais maduros de idade, mas não perca este objetivo de serem sacerdotes da sua casa. Interceda a Deus. Lá está meu filho, não está dentro da minha casa, lá está meu filho, minha filha, perdoa eles, mostra para eles, Senhor, talvez eles estão errados. Interceda, seja sacerdote homem da sua casa, por mais que seu filho, a sua filha tenha casado, mas interceda, porque Deus vai ouvir a sua oração, você está na posição certa, e Deus vai enviar a resposta, e vai mostrar que eles estão errados. Vão buscar o Senhor, e receber perdão dos seus pecados. Vale um amém dos amados? Amém? Então, Jó é exemplo verdadeiro de sacerdote. Você precisa, escuta aqui, homem, exercer este papel dentro da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Seus filhos estão esperando a bênção na hora de dormir. A bênção, orar por eles na hora de dormir. Põe a mão na cabeça, ora. Põe a mão na cabeça da sua filha, ora. Ore com a sua esposa. Exerça o seu papel de buscar o perdão de Deus para a sua casa. E aí, com certeza, sua casa continuará sendo alvo das bênçãos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Quarta coisa que eu percebo é que Jó, além de ser sacerdote, era um homem de posses, muito bem sucedido. Primeira coisa, ele possuía, o texto fala, 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, grande número de servos. E o versículo 3 aqui do mesmo texto fala que ele era o homem de maior posses, de maiores riquezas em todo aquele mundo, em todo aquele Oriente. Então isso mostra que ele não só era um sacerdote abençoado espiritualmente, mas a bênção de Deus estava sobre a vida dele. É claro, preste atenção, que isso não mostra o nosso grau de espiritualidade. Se você tem um carro novo, uma casa, isso não mostra nada, mas é uma consequência, que fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que a bênção de Deus pode acrescentar riqueza? Sim, mas a maior riqueza é de você ser, você homem, ser um sacerdote, exercer o seu sacerdócio diante de Deus e diante da sua família e diante da sociedade. E aí, se Deus quiser acrescentar riquezas como fez na vida de Jó, Ele vai acrescentar, porque Ele é maravilhoso para fazer muito mais que nós estamos pedindo e almejando. Amém? No nome de Jesus. E eu profetizo que Deus não vai levantar os homens dessa igreja só como sacerdotes, não, mas Deus também dará condição de você ter posses, de você ter bênçãos materiais também, porque Deus tem prazer de abençoar os seus filhos e as suas filhas também. Vale um amém dos irmãos? Amém? Então Jó é um exemplo que foi um homem ricamente abençoado. Mas agora vem o esquentar da coisa desse estudo. O esquentar é que Jó foi um homem provado. E aí ninguém quer escutar sobre a prova, né? Mas nós precisamos falar sobre a prova. Ele foi provado também. Tudo estava muito bem na vida de Jó? Sim. Estava exercendo o sacerdócio dele? Sim. Ele tinha alguma falta grave contra Deus que não foi perdoado? Não. Ele poderia ter pecado no percurso da vida dele? Sim. Mas aqui você percebe que Jó pecava em espírito, podemos dizer, contextualizando aos nossos dias atuais, o Espírito de Deus incomodava. Ele incomoda nós, não tem jeito, irmão. Você pecou, errou, o Espírito Santo é aquela luzinha vermelha e fala assim, é o vermelho na sua vida, você errou, né? Peça perdão ao Pai, peça perdão a Jesus. E aí você pede perdão, continua na comunhão com o Senhor. Então Jó não tinha nada grave que poderia fazê-lo passar pela prova, mas Deus permitiu ele passar pela prova. Não teve jeito, isso na vida dele foi inevitável. Versículo 11 da sua e da minha Bíblia fala que Satanás chegou na presença de Deus e pediu autorização para que Jó pudesse passar pela prova, ele fosse tocado. E aí Deus deu autorização para prová-lo, não é? Tirando tudo que ele possuía. Vamos ler o texto, está dizendo assim, no versículo 11. Satanás então diz assim para Deus, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e ele certamente
blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor, versículo 12, a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está em teu poder, mas somente contra ele não estenderás a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí ele perdeu todos os camelos, ele perdeu todos os bois, todas as jumentas, perdeu 7 filhos e perdeu as 3 filhas. Quando um mal acontecia, aqui os textos falam sobre isso. Quando o mal acontecia, eu não vou ler porque a gente não tem tempo para detalhar tudo isso. Quando o mal acontecia com a criação dele, e o servo estava vindo, mal um servo, diz o texto, contava a notícia, já estava vindo outro falando: olha, perdeu isso, perdeu aquilo outro. Quando o segundo servo chegou trazendo a má notícia, o terceiro servo já chega falando que subiu um vento, entrou nos 4 cantos da casa, onde estavam reunidos os filhos e as filhas, e aí caiu a construção e matou toda a família. E agora eu te pergunto, irmão, o sacerdote vai ficar firme ou o sacerdote vai abandonar a posição que ele deve estar? Ele vai abandonar o Senhor ou ele vai continuar servindo ao Senhor? O que nós vamos perceber é que não importa quais sejam essas circunstâncias, Deus, se tivermos uma experiência marcante com Deus, se assumirmos realmente a nossa postura, nós como homens, de sacerdotes da nossa casa, de comunhão com Deus, de integridade com Deus, e de todas essas qualidades que nós percebemos na vida de Jó, venha o que vier, Deus vai nos dar graça para nós permanecermos de pé e vencermos e sairmos lá na frente, e o nome do Senhor ser glorificado. Quero ler um texto aqui, que quando aconteceu toda essa tribulação na vida de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 22 a 22, está dizendo assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça. Então ele tinha perdido tudo, perdeu todas as criações, perdeu absolutamente tudo, e principalmente os seus filhos, estava sem nada. A única coisa que sobrou para ele é a esposa que estava ao lado dele. E aí diz a Bíblia que ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra, e adorou ao Senhor e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o texto, olha para você ver, o texto ainda deixa frisado algo interessante para nós: e em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a quem? Não foi a mulher, não foi aos filhos, não foi aos adversários que vieram e roubaram e saquearam e mataram tudo, não atribuiu a Deus falta alguma. Você, homem e mulher que estão aqui, principalmente os homens, porque é um congresso de homens, é uma palavra para homens, eu tenho uma palavra para você. Se você realmente assumiu o seu lugar diante de Deus, você, homem e mulher, toma cuidado, porque o diabo pode tentar te provar também, pode chegar diante de Deus e pedir autorização para te provar, e se você passar pela prova, você vai ser testado nesta área: negar a Deus ou não negar, deixar a Deus, abandonar a Deus ou não abandonar. E a Bíblia mesmo, ela é bem clara, que diz para nós o seguinte: que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, vai ser abençoado, ele vai ser galardoado. E eu pego essa palavra e eu quero aplicar na vida de vocês. Se vocês quiserem já levantar a mão, eu quero profetizar isso na vida de vocês também. Em tudo, aleluia, nós não vamos pecar contra o Senhor, e nós não vamos atribuir a Deus nada. Se está acontecendo tempo bom ou ruim, nós vamos continuar falando: Senhor, eu tenho uma experiência com o Senhor, bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Sabe o que nos faz não blasfemar contra Deus, irmãos? É nós entendemos qual é a nossa postura diante deste Deus que nos salvou, que tem feito maravilhas na nossa vida. Vale glória, meus amados irmãos? Amém? Glórias ao nome do Senhor. Eu tenho outro texto também para ler para vocês. Jó 2,10 está dizendo: porém ele lhe diz, como fala qualquer doida, fala tu. Ele falando para a mulher dele. Eu vou fazer um comentário aqui também. Recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aqui, irmãos, quando Jó
ele recebe a notícia, ele ainda não tinha sido tocado em outra área da vida dele, porque até o exato momento ele tinha mulher e tinha saúde. No primeiro momento que Satanás chega, nós sabemos muito bem disso, mas só para frisar, que ele chega diante de Deus, ele fala, toca em tudo. Aí Deus falou, nele como homem, vocês não vão tocar nada, não vai tocar na pele, não vai tocar na alma, não vai tirar a vida, não vai tocar em nada, vai preservar ele, mas o resto pode tirar tudo. E aí o que aconteceu? Tirou tudo, exceto a mulher também. E aí esse texto que eu acabei de ler foi quando ele recebeu essas 3 notícias terríveis, de ter perdido tudo de material, principalmente os 10 filhos. Diz que ele se prostrou e falou, bendito seja o nome do Senhor, não pecou, não blasfemou. Mas aí vem Satanás de novo, capítulo 2. E ele vem rodeando a terra, chega diante de Deus, e ele falou, tá vendo? Teme ele em balde, Jó perdeu tudo, mas o Senhor não tocou nos ossos, não tocou na pele, não tocou na carne. Se o Senhor tocar nele, ele vai blasfemar, ele vai ficar. Aí diz a Bíblia, e o texto que eu acabei de ler para vocês, não é? Que a mulher chega perto dele também e fala assim, olha, agora que o inimigo veio, Deus deu permissão e tocou na tua carne, você agora está com essa enfermidade, que o final dela é tirar a sua vida, o final dela é morte de verdade. Blasfema contra Deus, nega esse Deus logo, deixa esse Deus de lado, porque segundo a ideologia, irmãos, eu estava estudando um pouquinho, a ideologia judaica é que quando alguma coisa má fosse para acontecer para a pessoa, ele deveria jejuar 7 dias, e depois do 7º dia que ele jejuasse, aquele mal iria sair da vida dele. Então, para ele se amenizar, ele deveria abandonar a Deus, ir para um lugar retirado, ficar naquele lugar retirado, e depois aquela sombra negra que estava sobre a vida dele iria sair. Por isso que aqui a Bíblia fala que quando os amigos viram ele naquela condição, eles não citaram nenhuma palavra. Versículo 3, eles se assentaram e choraram durante 7 dias, lamentaram por Jó, porque eles criam que no 8º dia ele seria totalmente restaurado. Mas ele mesmo disse uma palavra para a mulher, qual era? O nosso Deus nos abençoou no momento que nós estávamos bem, agora nós não vamos receber também o mal de Deus? E nem tudo, e agora em tudo Jó também não falou nenhuma palavra de desacordo contra Deus, não falou nenhuma blasfêmia contra Deus. Então não importa qual é a circunstância, se você assumir o seu lugar, com certeza, passando pela prova ou não passando pela prova, bendito tem que ser o nome do Senhor, amém? Exaltado seja o nome de Jesus. A essência da vida de Jó, se ele é um sacerdote, você tem que entender a essência. Primeira essência que você percebe na vida de Jó, que ele se destaca na sua função sacerdotal. Nós sabemos muito bem que o sacerdote é um homem que tem autoridade de Deus na vida dele para ministrar. Não só ministrar, claro, ele ministra para os filhos, ministra para a esposa, mas ele é um agente ministrador para a vida de outras pessoas. Por isso que a Bíblia é muito maravilhosa, que lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está nos mostrando que uma das nossas funções, porque Cristo é o sumo sacerdote que entrou, pagou o preço, rasgou o véu, e nos fez também numa função muito maravilhosa. Por causa de Cristo Jesus, quando nós pedimos em nome de Jesus, nós podemos levar a nossa vida, nossos pedidos na presença de Deus Pai, porque Ele nos fez sacerdotes também, aleluia. E é isso que nós temos que entender, que algo que se destaca na vida deste homem é que ele tinha na sua vida o poder de interceder. Ele tinha a essência dele de interceder, não só pelos filhos, mas também pela necessidade de outras pessoas. O porquê? Vou falar aqui rapidamente sobre 2 coisas interessantíssimas. A primeira dela é que está em Gênesis 1:26. Foi a maneira pelo qual Deus fez um homem. Disse a palavra, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine. Essa palavra dominar é muito interessante. Gênesis 2:18 está dizendo, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Então vou pegar essas 2 palavras, uma referente ao homem, outra referente à mulher, para nós podermos entender
qual é o papel, ou qual foi o papel de Jó, e qual tem que ser o papel nosso como homem, diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos, e diante da sociedade. Hoje em dia, irmãos, os valores, eu acabei de dizer para vocês no começo, estão sendo trocados. É claro que nós compreendemos que hoje, até no Brasil já está assim, que hoje não se consegue mais viver no Brasil com um só emprego. Já está tornando o sistema como se fosse na América. A pessoa tem que arrumar o segundo emprego para poder manter a casa, porque o emprego só não está conseguindo manter. E hoje em dia nós até entendemos o papel que a mulher também tem exercido diante da sociedade, da família, que é de realmente ajudar o homem a trazer o sustento para dentro da casa. Mas a priori nós precisamos de entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher dentro de casa. Escuta uma coisa, mulher. Você não é a sacerdotisa da sua casa. O papel de sacerdote dentro da casa é do seu esposo. Foi para isso que Deus fez ele primeiro e disse que ele seria a imagem e semelhança de Deus e que ele iria dominar. Agora você pega a palavra domínio e fala assim: pastor, essa palavra dominar é muito forte. Será que o meu esposo vai virar o mandão da casa? Ele vai virar o machista? Não é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. A palavra dominar no original quer dizer domínio, ou seja, ter poder ou autoridade sobre. Quando se fala do domínio do homem, eu gostaria de falar algumas coisas, o que esse domínio, que essa autoridade que o homem tem, pode fazer de acordo com a sua própria vida e com a vida da sua própria família. Esse domínio, essa autoridade, primeiro, é sobre o inimigo da sua casa, da sua própria vida, que é Satanás. Então Deus deu autoridade para o homem dominar, para que ele possa ter autoridade de destruir as obras e os dados inflamados do inimigo. Então essa autoridade é para exercer contra as influências do inimigo, para não destruir o seu casamento, para não destruir os seus filhos. Para isso que Deus deu a autoridade do homem ser o sacerdote, o cabeça do seu lar. Segunda coisa, sobre quaisquer circunstâncias que venham para o seu lar. Nós entendemos muito bem, os psicólogos falam que o homem ele age mais pela razão, né? E a mulher age mais pela emoção. Ela não é a razão da casa. E nós não somos a emoção da nossa casa. Nós somos a razão da nossa casa. E na hora que precisa ser exercida a razão, a mulher, desculpa falar, mas é verdade, quando acontece alguma coisa drástica, ela já começa a chorar, porque ela é emocional. O homem já demora um pouquinho para começar a chorar, porque ele é racional. E esse equilíbrio é muito bom dentro da casa, porque quando o homem vê as circunstâncias adversas na sua casa, e ele demora mais para que a emoção o domine, ele já vai tendo a sabedoria, o controle, a graça de Deus na sua vida, para que ele possa ver a circunstância, possa ver aonde está a solução, e ele já comece a agir para daqui a pouco a circunstância adversa contra o seu lar venha a ser resolvida, sanada, e Deus venha operar maravilhas para que o lar continue e não seja dissolvido. Para isso que é o domínio, para que veja isso também. Terceira coisa, ele tem autoridade e domínio sobre o pecado. Quarta coisa, ele tem também autoridade e domínio sobre os pensamentos e sentimentos. Quinto, ele também tem autoridade, esse poder sobre o mundo e sobre a carne. É claro que nós percebemos que depois que o homem cai, ele não tem o domínio, ele passa a ser dominado pelo pecado. Olha o contrário. O homem antes de cair, Deus deu domínio, diz lá que ele domine sobre os répteis e tal, ele domine sobre tudo. Então essa autoridade que o homem tinha, dele ter o controle, dele de vir a adversidade em relação à sua vida e ele poder não ser atingido por causa da força que Deus deu a ele, do domínio, da autoridade que Deus deu a ele, para encarar mesmo, para ser, podemos até usar essa expressão, uma pedra, né? Uma pedra para dar de frente com o problema. Mas depois que o pecado entrou na vida do homem, ele se enfraqueceu. E agora o pecado, quando entra na vida do homem, o que acontece quando o pecado entra na nossa vida, irmão? Ele nos domina. Por isso que Jesus, quando entra na nossa vida, ele restaura aquela coisa principal, aquela coisa primária na nossa vida, que é ser a imagem, a semelhança de Deus e de ter o poder de dominar todas as coisas, não é o poder de dominar a esposa, de fazer ela uma escrava, de dominar os filhos, de fazer eles escravos, não é isso, mas é de dominar o mundo, dominar a carne, dominar as circunstâncias, dominar o pecado, dominar Satanás e controlar
tudo para que a sua família não seja atingida e Deus venha ser glorificado. Amém? Segunda coisa que eu iria falar para vocês em rápidas palavras é sobre a questão da adjuntora. A palavra adjuntora quer dizer auxiliadora, quer dizer, né, mulher que apoia ou apoiadora. O que é ser uma adjuntora? Tem gente que usa uma expressão errada e graças a Deus que eu sei que os pastores não usam isso também, mas tem gente que anda pregando por aí e fala assim: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Está errado, isso é uma concepção errada, isso é uma concepção mundana, né? Isso é uma concepção de marketing para fortalecer a imagem do homem. Nós não precisamos ser fortalecidos por uma imagem e colocar a nossa família, o nosso casamento, a nossa adjuntora como pessoa para viver na nossa sombra, não. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher de Deus, existe uma grande adjuntora, existe uma grande companheira. Então nós entendemos, quando junta dominar a autoridade que o homem tem sobre o pecado e se fortalece em Deus para vencer as adversidades, a mulher vai se colocar ao lado dele. Escuta bem isso. Ser adjuntora é estar ao lado, submetendo a visão do homem. Isso não tira a autoridade sacerdotal do homem, de forma alguma. Está ao lado do homem, submetendo a visão do homem, e esta visão vai fazer com que o homem que recebe a visão, que tem a visão e passa para a mulher, eles se fortaleçam juntos e a família vem alcançar os seus planos e vem alcançar os seus objetivos. Acabou a pilha aqui. Então, isso acontece, amados, quando a mulher entende este papel. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, se não quiser ligar o microfone, não tem problema também não. Vai acontecer deles se fortalecerem debaixo da visão que Deus tem para a família. E aí sabe o que vai acontecer também? De um outro lado, as brechas vão ser tampadas, e quando vier essas provações e essas adversidades, eles vão passar. O homem vai ser abençoado, a mulher vai ser abençoada, os filhos vão ser abençoados, e todos que estão ao nosso derredor vão receber o reflexo dessa bênção. Por quê? Porque o homem, ele tem autoridade, a mulher é auxiliadora e a família é vencedora, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Você pode aplaudir que a família que entende isso, a função do homem, a função da mulher e dos filhos, vão ser todos eles abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém? Então a essência de Jó é isso, que ele se destacava na função sacerdotal, ele tinha autoridade na mão. Eu vou interceder, obrigado pastor, vou interceder pelos meus filhos, eu vou ajudar a minha esposa a compreender aonde é o lugar dela, eu vou então ter uma visão dos meus negócios, daquilo que Deus me abençoou, e aí a minha família vai continuar sendo um bom exemplo, eu vou continuar sendo um bom exemplo de sacerdote na minha casa. Segunda coisa da essência de Jó são as virtudes que nós podemos destacar na vida dele. Virtude, primeiro, integridade. Segunda, retidão dos princípios que nós percebemos da palavra de Deus na vida dele. Nós não temos tempo, mas nos capítulos que você vai vendo aqui, você vai percebendo que os primeiro amigo, segundo amigo, terceiro amigo, colocam várias indagações para Jó, colocam vários questionamentos, várias coisas para ele tentar ver o caminho, qual era o pecado, se era ele que tinha errado mesmo. E aí você vai perceber que por causa da retidão que ele tem nos princípios de Deus, ele jamais atribui a Deus nenhuma daquelas faltas ou daquela catástrofe que estava acontecendo na vida dele. Percebemos também que uma das virtudes dele, é que ele se separava em santidade, ele se desviava do mal que o oprimia. Vamos ler um texto aqui no capítulo 1, versículo 8, está dizendo, o texto diz: então disse o Senhor a Satanás, você observasse o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Homem, você precisa de ter esta virtude na sua vida. Você tem que ser reto a Deus, você tem que ser íntegro nos seus negócios, você tem que desviar do mal, e você tem que ter o temor de Deus no seu coração, antes de fazer qualquer bobeira em relação a Deus, para destruir a sua casa, a sua família, os seus filhos.
Terceira coisa que eu percebo na essência de Jó, que tanto, escuta isso, antes como depois da prova, sabe que Jó se apresentava e mostrava que ele era um verdadeiro adorador. Amém. Será que ser adorador é só antes da prova? Quando tudo está muito bom, irmãos, é muito fácil ser adorador quando tudo está muito bom. Tenho trabalho, tenho carro, tenho saúde, tenho roupa, minha esposa está abençoada, meus filhos, tem tudo. É muito bom ser adorador. Quem não quer ser adorador quando tudo está muito bom? Todos querem. Agora, e quando vier a prova? Você começa a perder tudo, você não sabe de onde que está vindo, não é? Qual o erro? É meu? Será que o erro é meu? Onde que eu pequei? Será que é coisa do passado que eu estou aflorando na minha vida? Será que são os meus filhos que estão trazendo essa brecha para dentro da minha casa? Será que é a minha esposa que está errando? Está vendo algum adultério dentro da minha casa? Qual é a brecha? Os meus negócios que estão sendo mal feitos? O que está acontecendo? Quando você não acha nada, e Deus está te levando, deixando você sendo provado, continue sendo um adorador, não importa se é na bonança, se não é. E Jó nos mostra isso, tanto na bonança, quando ele via a expressão da misericórdia, como na tribulação, ele demonstrava: sou adorador, vou me prostrar, bendito vai ser o nome do Senhor. Se Ele quer tirar, Ele tira, se Ele quer dar, Ele dá, se Ele quer trazer enfermidade no meu corpo, Ele traz, se Ele quer retirar a enfermidade. Mas uma coisa eu preciso de demonstrar para Deus, para minha família, para todos que me cercam: bendito vai ser o nome do Senhor, porque eu sou um adorador. Aleluia! Se você, homem, é um sacerdote da sua casa, dos seus negócios, e você assumiu a sua posição, continue sendo um adorador, não importando o que venha, para que Deus continue te abençoando. Amém? Vamos mais para frente um pouquinho. Quarta coisa que eu percebo da essência de Jó, e eu percebo na vida dele, é que o caminho não era fácil para ele ser sacerdote da família, mas ele estava tomando os passos e trilhando os passos corretíssimos para que pudesse ver a bênção de Deus na vida dele e na vida da sua família. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão do caminho a trilhar que eu e você temos que tomar, não é fácil. Primeiro, aprenda. Jó também aprendeu, e nós precisamos primeiro aprender através de exemplos. Nós aprendemos bons exemplos com nossos pais, que nós venhamos continuar preservando os exemplos. Seu pai, eu creio, vou dar só um exemplo, talvez te educou a você ser uma pessoa educada. Passe para os seus filhos a educação que eles devem ser em relação às outras pessoas. São princípios, são exemplos. Um dos exemplos: se nós formos pessoas que honramos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos filhos vão aprender a honrar a nós também. Agora, se nós, sempre quando nós tínhamos algum conflito com o pai e com a mãe, fomos pessoas que respondemos o pai, que respondemos a mãe, que tratamos mal o pai, tratamos mal a mãe, sabe o que vai acontecer? Os nossos filhos, quando eles tiverem algum conflito conosco, quando eles não aceitarem nenhuma iniciativa nossa, nenhuma ordem que nós damos, como sacerdote, a nossa esposa, como ajudadora, como uma pessoa também que tem autoridade dentro da casa, sabe o que vai acontecer? Eles vão bater boca conosco e vão nos desrespeitar. Então, amados, primeira coisa, a caminhada não é fácil, mas o primeiro trilho, ou o primeiro passo que você tem que tomar, como sacerdote da sua casa, homem, e você também tem que aprender, mulher, é que os exemplos que você aprendeu de bom, os princípios que você aprendeu de bom lá na sua casa, que você tem que ter como servo de Deus e aprendeu dentro da Bíblia Sagrada, você tem que vivê-los. Se você viver os princípios, primeiro exemplo, honrar o seu pai e a sua mãe, os teus filhos vão aprender coisas boas e vão honrar você como pai e você como mãe. Quem pode dizer um amém? Diga amém. Aleluia. E aí, segunda coisa, entender a nossa finalidade de sermos sacerdotes. Aí é a inversão de valores. Por quê? Porque hoje em dia, escuta isso, você, irmã que está aqui, que tem uma palavra para você agora. Hoje em dia as mulheres querem tomar o lugar sacerdotal do homem. Vou dar um exemplo para vocês, muito clássico na igreja. Ao invés do homem pegar na mão da mulher, na mão dos filhos e trazê-los para a igreja, para a oração, trazê-los para a escola dominical, trazê-los para o culto, é a mulher que tem a primeira iniciativa. Ela está tomando o lugar do sacerdote da casa. E não é esse o lugar que Deus tem para nossas irmãs. É o lugar do homem. É o homem que tem que ter o princípio de pegar na mão da esposa, de pegar na mão dos filhos e de levá-los para a casa do Senhor. É você que tem que assumir o seu papel
de ser uma pessoa que leva o livramento de Deus para sua casa. Você tem que assumir o seu papel de levar a bênção de Deus para dentro da sua casa. Jó não foi um sacerdote? Foi, porque ele se preocupava com o perdão de Deus para os filhos, com a bênção de Deus para a esposa, com a bênção de Deus para os seus negócios. Primeiro, aprenda a ser e a preservar os bons exemplos. Segundo, aprenda a finalidade do seu sacerdócio. Sacerdote da casa não é a mulher, sacerdote da casa é o homem que tem autoridade dentro da sua casa. Vale um amém das irmãs aí, amém? Terceiro, saiba exercer o seu ofício sacerdotal como algo contínuo por toda a vida. Ah, pastor, estou cansado, nada acontece na vida do meu filho, vou parar de orar pelo meu filho. Ah, meu casamento está uma tribulação, então agora que termine logo. Não, Jó, ele era um exemplo de sacerdote para a sua casa, não é? E ele tornou amigo dos seus próprios filhos. Então ele estava no banquete com os filhos, ele que intercedia pelos filhos, ele que estava se alegrando com os filhos. Então ele era sacerdote porque ele era abençoador, e quando Deus abençoava a sua casa, ele também usufruía dessa bênção de Deus no relacionamento dos seus filhos. Então aprenda que sacerdócio, quando Deus nos levanta e nos levantou como homem sacerdote da nossa casa, esse sacerdócio tem que ser contínuo. Teu filho está casado, ore por ele casado ainda, vê os netos, ore pelos netos, abençoa a sua esposa, não importa. Vou só dar um exemplo para vocês de um negócio aqui, que vocês vão ficar escandalizados, que me contaram, um pastor amigo meu me contou, que um dia ele estava numa loja, escuta isso, só para descontrair vocês um pouquinho. Ele estava numa loja um dia, lá na cidade pelo qual, aqui, lá em Massachusetts, ele pastoreia, ele mora, e ele encontrou com um determinado senhor. Ele falou: ô fulano de tal, tudo bem, tal, o senhor pastor, aí começou com eu sou cristão. Ah, o senhor é cristão? Oh, que bênção, paz do Senhor, maravilha. Começou a conversar das coisas de Deus, e aí ele falou assim: rapaz, vai lá na minha igreja e tal, vai lá fazer uma visita para nós, e aí e tal. Aí aquele senhor falou assim: olha pastor, eu posso até ir na sua igreja, mas eu não posso começar a frequentar a sua igreja. Por que você não pode frequentar a minha igreja? Pastor, eu não posso frequentar a igreja nenhuma. Eu posso ir para visitar a sua igreja, mas começar a frequentar a sua igreja eu não posso. Sabe por quê, pastor? Porque eu sou casado lá no Brasil. E aí se alguém fica sabendo, né, que eu estou aí amaziado, aí vai dar problema, tal. Resumindo as coisas, esse homem tinha, se não me engano a memória, 75 anos de idade. Queria só falar uma coisa para vocês: o diabo não escolhe idade para atacar. O diabo, você pode estar com 80 anos, terminando os seus dias de vida, ou talvez em cima de uma cama, ou talvez com saúde, mas debilitado por causa, né, que os membros do seu corpo vão ficando realmente debilitados por causa da idade. Até o último dia de vida, Satanás vai tentar levar você para o outro lado. Ele não vai recuar, ele não vai desistir. Ele quer roubar o que Deus nos fez. Falando de homens, ele quer tirar o nosso sacerdócio, ele quer tirar o teu lugar, mulher, que Deus colocou você. Até o último dia ele está lutando. Mas eu gostaria de dizer para vocês: preserve isso até o final. Quem for fiel até o fim, Deus vai dar a coroa da salvação para ele e para ela. Seja fiel, entenda que a sua vida cristã, sacerdotal, é até o último respirar nessa terra. Se Jesus não voltar pelo arrebatamento e nos levar pela morte, seja fiel até o fim, porque Deus é com você. Assuma o seu lugar, para que Deus abençoe você, a sua casa e o seu casamento, no nome de Jesus, amém? Começando já a querer terminar, algumas recomendações relevantes. Primeiro, para todos aqui, e principalmente para os homens: seja fiel no seu relacionamento conjugal. Sacerdote da casa, você mulher, seja fiel ao seu relacionamento conjugal. Você tem que ser fiel. Não tem como nós falarmos: eu sou sacerdote da minha casa, eu sou um cristão da minha casa, eu sou uma cristã da minha casa. Se você que aprendeu aqui que você tem que pegar os bons exemplos e dar bons exemplos, que você entendeu a sua finalidade, que você tem que exercer até o último dia a sua função dentro da sua casa, você dá mau exemplo, ser infiel no seu relacionamento. Só tem algo para te dizer, não é? Como diz a palavra de Deus, Hebreus 13, versículo de número
4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. Está na versão King James, versão atualizada. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Elimine o adultério, elimine o divórcio da sua vida. Fala: Deus, eu entendo, eu compreendo, está na Bíblia, e eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero adultério para a minha vida, eu não quero divórcio para a minha vida, porque eu sei que isso vai me trazer consequências terríveis para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer ter o seu leito abençoado, ser testemunha, diga glória a Deus. Tem pessoas que, claro, tem os pastores aqui que são mais velhos de casamento do que eu, mas quando as pessoas que não me conhecem direito, como a minha esposa, que eu falo que esse ano eu fiz 20 anos de casado, eu tenho 20 anos de casado. Meu Deus, pastor, você com esse cabelo preto aí, você parece ser tão jovem, 20 anos já, 20 anos de estrada. E em nome de Jesus nós vamos preservar isso todos os dias da nossa vida para a glória de Deus, amém? E eu profetizo também na vida dos casais dessa igreja, que Deus guarde o seu leito, que não tenha mácula, que o teu leito, teu relacionamento seja testemunha para as pessoas que estão começando agora, para as pessoas que talvez passaram por divórcio, e olhe, se arrepende e fala: realmente eu queria ter o exemplo do meu pastor, eu queria ter o exemplo daquele irmão que está perseverando, que passaram por provas, que passaram por lutas, que foram provados pelo diabo, mas o casamento está lá fiel, está lá puro, está lá abençoado, porque eles entenderam que o casamento é uma bênção de Deus, amém? Então, se você quer realmente, homem, falando para os homens, ser exemplo sacerdotal como Jó, guarde o seu casamento, guarde o seu casamento, não queira passar pelo adultério nem pelo divórcio. Outra versão que fala, João Ferreira de Almeida, desse mesmo texto de Hebreus 13:4, está dizendo assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Olha como é que é pesado, né? Quem erra em relação ao exemplo conjugal, Deus vai julgar essas pessoas. Linguagem de hoje, olha para você ver aqui que o Novo Testamento, linguagem de hoje, fala que o casamento seja respeitado por todos. Olha que lindo isso, que o casamento seja respeitado. Irmãos, quando um casamento vai passando os anos, eles vão vencendo, o casal vai vencendo, a família vai vencendo as adversidades e vão tendo vitória, as pessoas falam uau, falam ou não falam? Uau, já estão aí, e elas não têm palavras para falar, por quê? Porque o casamento está servindo de exemplo, de coisa boa para as outras pessoas. Vou ler, fico empolgado aqui porque é bênção, né? Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. A linguagem de hoje, desse texto. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Segunda recomendação, além de nós termos que preservar o nosso relacionamento conjugal. Segundo, ensine seus filhos no caminho do Senhor. Não é isso aqui que vai ensinar o seu filho não, viu? Vou baixar um joguinho, vou pôr na mão dele e dela para eles ficarem quietos no culto. Isso aqui é antibíblico. Não é isso que Deus está nos ensinando. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que depois, quando crescer, ele não se desvie dele. Você colocar o celular com esses jogos que tem espada, de tiro, de bomba, é isso que vai infiltrar dentro da vida dos seus filhos, e daqui a pouco, quando crescerem, não vão querer saber de igreja jamais. Você quer ser um maravilhoso, um abençoado, um bem-aventurado sacerdote, não é? Da sua casa, da sua família. Você, mulher, quer ser uma mulher sábia, não é? Que a Bíblia fala que mulher sábia é difícil de encontrar ela. O valor dela é como rubis, não é? Como uma pedra preciosa. Ensine o filho no caminho do Senhor. Vou ler um texto para vocês. Deuteronômio 6, 5 a 9. Está dizendo assim, quero ler com vocês. Se vocês quiserem abrir comigo. Deuteronômio 6, 5 a 9. Está dizendo assim: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Então, irmão, testemunho, falar da palavra de Deus. Fala a todo momento com teu filho. Está viajando, fala de Jesus. Está sentado na mesa, ore. Dá algum testemunho das coisas da palavra de Deus para o teu filho, para a tua filha. 8. Também as atarás
na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. 9, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Então é isso, o judeu, ele tem mania de colocar um quadro com versículo. Isso não é pecado, irmão. Põe um quadro com versículo lá, né, bem visível na sua casa. Não é a Bíblia aberta, porque a Bíblia aberta não expulsa demônio, viu? Mas é um versículo lá na sua casa, alguma coisa escrita na geladeira. E tem muita mania, né? Colocar coisas na geladeira, um monte de foto na geladeira, vira americano, um monte de foto, né? Nos porta-retratos. Põe um versículo lá no meio das fotos, porque na hora que o teu filho bater o olho, ele vai ler a palavra de Deus e vai começar a ficar gravado no coração dele, no coração dela. Amém? Terceira coisa, proteja seus filhos, ou melhor, desculpe, projete seus filhos para o futuro. Você quer que seu filho seja o quê? Eu, atualmente na América, exerço, além de ser pastor, sou pintor. Eu não quero que meu filho seja pintor. Não é que eu tenho nenhum mal contra a pintura, mas eu quero que meu filho seja projetado para coisas melhores, que não sofra talvez nas funções que nós temos aqui como imigrantes. Então, se você é um sacerdote sábio, tem autoridade, sabedoria de Deus, projete o seu filho para o futuro, não é? Que eles possam ser bons servos de Deus, né? Sejam pessoas bem-sucedidas. Vou ler um texto para vocês, Salmo 127, 4 e 5. Olha só, né? Vou ler aqui. Olha que coisa linda esse texto. Salmo 127, versículo 4 e o versículo de número 5. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, é o quê? O lugar onde coloca as flechas. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Como flechas na mão, está com arco na mão, ele pega na aljava a flecha, é o filho, e ele coloca aonde? Ele coloca no arco, e ele puxa, ele coloca a força, mas ele tem um alvo para poder o quê? Alcançar, para poder acertar. São os filhos. Você projeta, põe toda a sua força, dá toda a sua vida, e quando você lança os seus filhos, eles se projetam para o futuro. Poderão ser bons médicos, bons advogados, bons professores, bons servos, bons pastores, homens e mulheres de Deus, que não tem que se envergonhar, que possam ser usados, não só na obra, mas lá fora, para serem políticos bons, pessoas de bem na sociedade, projetados. Então o pai e a mãe, escuta bem, é que vão projetar bem os seus filhos, para que eles possam estar na sociedade e influenciar a sociedade. Vale a glória aí, amém? Mais uma coisa, exerça, escuta isso que é forte, o fruto do Espírito para com a sua esposa e filhos, não só hoje, mas por toda a sua vida. O fruto, ele se divide, podemos dizer assim, em 9 gomos diferentes, não é? Vou ler para você na linguagem de hoje, que fala dos frutos em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então exercer o fruto dentro do relacionamento, isso é maravilhoso, com os filhos é maravilhoso. Não só hoje que você está ouvindo aqui, chegar em casa, você mais amável com meu filho, você mais temperante, eu vou ser mais controlado. Não é só hoje que você está ouvindo isso. Você é um sacerdote, todos os dias da sua vida você tem que se esforçar e pedir a Deus graça para que esse fruto esteja presente na sua vida, para tratar os primeiros que devem ser bem tratados. Sabia que tem gente? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Um dia uma pessoa, né, chegou para mim e falou assim: olha, quando eu tive um relacionamento com o colega do meu pai de trabalho, o colega do meu pai falou assim: fulano de tal, que era o pai dessa pessoa, fulano de tal, seu pai, né? Vou dar um nome aqui, só usar a palavra, desculpa, usar a palavra do senhor, né? O nome do senhor, João. O seu pai, João, rapaz, é o melhor amigo aqui dentro do trabalho. Rapaz, você tem que ver como que ele é uma pessoa doce, maravilhosa. Aí o filho chegou e falou assim: rapaz, você não conhece meu pai não.
Meu pai pode ser doce aqui dentro, mas lá em casa ele espanca minha mãe, ele trata a gente mal, ele puxa a minha orelha, ele me trata parecendo igual sinônimo de um cachorro. Então, quem não convive dentro da casa nunca vai saber quem a pessoa é. O fruto do Espírito, irmão, não é para tratar bem só o de fora. Trate bem a tua esposa, trate bem o teu esposo, trate bem os teus filhos, porque nós temos que começar a exercer o fruto do Espírito primeiro, é dentro da nossa casa, porque lá fora vai ser reflexo do que a nossa casa vai receber na presença do Espírito Santo desse fruto na nossa vida, amém? Glórias a Deus. 2 Timóteo 2,7 está dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor, eu até grifei aqui, de amor e de moderação. O fruto está presente no poder de Deus. Tem poder, né? Sapateia, fala em mistério, prega com autoridade, canta, toca com autoridade, mas tem amor na vida, aleluia. É isso que Deus quer que nós tenhamos e sejamos. Vou repetir aqui algumas recomendações. Seja fiel no seu relacionamento. Segundo, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Terceiro, projete os seus filhos para que eles sejam o quê? Bons profissionais, pessoas que sobressaiam no estudo, na faculdade, não é? Sejam pessoas de bem na sociedade. Penúltimo, exerça o fruto para com a esposa, com os filhos, e depois para os que estão lá fora, mas não só hoje, todos os dias da sua vida. Quase terminando, seja um homem de testemunho e de exemplo. Testemunho. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós homens, mulheres, nós não somos perfeitos. Mas Cristo um dia entrou na nossa vida, valeu, amém? Cristo um dia entrou na nossa vida. E se nós queremos ser melhores homens, melhores mulheres, melhores servos, melhores servas, eu vou trazer agora para mim, a responsabilidade é maior, melhores obreiros, melhores obreiras, nós precisamos de ser pessoas de bom testemunho, exemplos. Vou só citar uma questão, igual meus filhos já estão começando a crescer, mas quando está naquela idade da razão, é claro que agora também o exemplo ainda está indo ainda. Na idade da razão eles são igual esponja, não é? As crianças são igual esponja. Lá no Brasil tem aqueles modismos, quando passa uma novela, mostra uma roupa, uma música maluca, né? Mostra alguém que está fazendo uma gracinha, daqui a pouco aquelas criancinhas na rua estão tudo imitando igual. Agora imagina dentro de casa, se o pai é espancador, se a mulher é agressiva, se eles são uma desordem dentro de casa, quando crescerem, vai refletir isso na vida dos filhos. Vão ser filhos também que brigam, filhos que maltratam. É um exemplo. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ser pessoas, não só de espiritualidade, mas pessoas que tenham bom caráter. É claro que eu poderia ficar aqui mais uns 20 minutos falando da diferença entre carisma e caráter. Caráter, irmão, é aquilo que Cristo formou e tem formado a cada dia na nossa vida. Sermos pessoas sérias, pessoas santas, pessoas compromissadas, pessoas verdadeiras, né? Pessoas honestas. Isto é a expressão do caráter, a imagem, semelhança de Cristo na nossa vida. Exemplo é muito importante para nós, porque o exemplo vem através do nosso testemunho, as nossas ações, né? Precisa você ficar igual político falando, ó, eu prometo, pastor, está todo mundo aqui, mas se você não vier, promessa passou, como água, foi embora, né? Igual a Bíblia fala, que o ímpio é como o vento que espalha a palha, não é? Como o vento que veio, soprou, e aquela palha, porque não tem a consistência do peso do caroço, vai embora. Vocês devem lembrar, talvez lá no Brasil já viram alguma vez, quando há separação, as pessoas pegam uns pilões e vai batendo ali, tentando separar o arroz da casca, não é? Vai batendo ali, até separar o arroz, aí depois se assopra, e aí fica só a semente. O ímpio é isso, irmão. Aqueles que não têm testemunho, assopra, vai embora. Mas aquele que tem testemunho, vai ficar as suas ações para a glória do nome do Senhor. Então os nossos filhos, homem e mulher, eles olham muito o nosso testemunho, o nosso exemplo, que nós possamos dar exemplo para a glória de Deus. Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, exemplo, discípulo, aonde tiver aquele que tem Cristo na vida, as pessoas vão ver que são bons exemplos. E última coisa, né? Quem passa por pressões com o Senhor, chegará ao fim e receberá a sua promessa. Quem passa por pressões, vai continuando a passar pelas pressões,
vai chegar até o fim. E o fim, irmão, não é você falar assim: estou levantando a bandeira branca, me rendo, perdi, me rendo. Não, você vai levantar a bandeira do sangue de Jesus, a bandeira da sua vitória. Capítulo 42 é a expressão disso, de alguém que passou. Alguns falam que Jó, essa tentação, essa prova de Jó, quando ele estava com aquelas chagas, aquelas feridas, não é? Aquelas feridas que afloravam. E interessante que eu estava pesquisando, mas não vou falar sobre isso, que existe uma doença chamada síndrome de Jó. É a doença que Jó teve, que foi semelhante à doença que as pessoas hoje em dia têm, que são feridas que afloram no corpo inteiro e vão ser como puzes, não é? E essas feridas coçam e elas podem atingir até o sistema respiratório da pessoa, e o final delas é que chegam até a matar as pessoas, porque atinge o sistema respiratório, o corpo toma o corpo todo. E interessante que eu estava estudando, até escrevi aqui no meu sermão, mas não vou falar os detalhes não, que dentro dessas feridas as bactérias começam a ficar vivas. Então você percebe no livro de Jó, vou só ler alguns textos daqui a pouco aqui, que não só tinha as feridas, não só coçava, mas as bactérias estava fervendo dentro do corpo de Jó. Já pensou, irmão? Uma coisa que você talvez tenta tomar um banho, jogar algum remédio, mas não para de coçar, não para de ferver, não para de incomodar. Isso era Jó. Tem pessoas que falam que Jó, algumas pessoas, mas não está na Bíblia, né? Que Jó ficou 1 ano passando por essa prova, 1 ano, sofrendo. Outras falam que pode ter sido mais, mas não venhamos entrar nesse pormenor. O interessante disso tudo, como eu estou falando da última coisa aqui, é que essa pressão na vida de Jó, que essa prova na vida de Jó, levou ele a perseverar até o fim, a ser justo até o fim, a assumir a postura dele como sacerdote até o fim. Porque você percebe que quando chega no capítulo de número 42, Deus não escuta, não é a oração dos amigos, dos 3 amigos de Jó, porque o último amigo de Jó, o mais jovem, quando você estuda sobre ele, se não me engano está no capítulo 32, isso, quando você estuda sobre o último amigo de Jó, você vê que Deus exclui ele não vai até a presença de Jó, porque Deus não dá a condição dele, porque ele tentou e contaminou a mente dos outros amigos, falando coisas erradas, mas é claro que os amigos não deram, tentou contaminar, não deram ouvido para ele, porque ele foi tão, assim podemos dizer, engodado pelo inimigo, que ele não acreditou nem em Deus, que era um Deus perfeito, que jamais peca, que jamais erra com a vida do homem, e ele tentou levar Jó e os amigos a blasfemarem contra Deus. Então Deus não deu permissão dele ir à presença de Jó. E aí, por causa dessa pressão, por causa deste problema que Jó passou, e ele assumindo o exemplo dele como sacerdote, de preservador do filho, de preservador da sua integridade, da sua comunhão com Deus, ele foi sendo fiel e íntegro até o fim. Quando chegou lá no fim, diz a Bíblia que os amigos de Jó precisaram da bênção de Deus. Deus se apresentou para ele em determinado dia, e falou assim: olha, se vocês querem a minha bênção, vocês têm que procurar Jó. Vai até Jó, porque é Jó que vai interceder por vocês. É Jó que tem a minha bênção na vida dele. Ele é sacerdote, é ele que vai abençoar vocês, é ele que vai me buscar. E quando vocês levarem os animais, levarem o sacrifício, e Jó fizer a oração de vocês, para vocês, a minha presença, eu vou enviar a resposta e vou vos abençoar. Então até no momento, presta atenção, interessante isso, até no momento final, quando Jó estava quase para receber a bênção, ele não perdeu e não deixou perder o posicionamento dele como sacerdote. Você, homem, principalmente homem, se você assumiu e deve assumir nesta noite o teu lugar como sacerdote, não ceda às tentações, passe pela prova servindo ao Senhor, entenda qual é o seu lugar. Será que eu vou perder, meu Deus? Será que eu devo perder? Será que Satanás vai me engodar para que eu esqueça e desvalorize meu sacerdote? Jamais, meu irmão. Teu sacerdote é valorizado por Deus mesmo no meio da prova. E entenda que no meio da prova Deus vai te usar para abençoar vidas ainda. Aleluia. A tua prova não vai ser o fim das coisas. Entenda uma coisa, eu vim aqui para profetizar na igreja de Warabelli. Eu vim aqui para profetizar que o final é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Deus falou comigo quando eu terminava essa palavra: meu filho, o final na vida de Jó foi melhor do que o começo. Foi ou não foi? Foi melhor do que o começo. Porque presta atenção, lá no texto fala assim, capítulo 42, 7. Porque não, está escrito assim: porque não desistes de mim o que era reto.
42, versículo 8 está dizendo assim: o meu servo Jó orará por vós, e eu então aceitarei a sua oração. Versículo 9 do capítulo 42 está dizendo: e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Irmão, quando Jó orou pelos amigos, ele ainda estava com as chagas. Será que você, que está entendendo essa palavra, tem coragem no meio da sua prova orar por alguém? Você tem que orar por alguém no meio da tua prova. Irmãos, nos momentos mais difíceis do meu ministério, que eu estava sendo mais pressionado, foram os momentos, e ainda continua sendo os momentos, que Deus me dá mais unção para eu pregar. Oh, coisa linda! Porque no meio da pressão é que Deus está sendo glorificado na minha vida. A integridade minha com Ele, dele comigo, é que eu preciso mostrar para Ele que eu continuo sendo fiel a Ele. Aleluia. Versículo 17: então morreu Jó. Olha que coisa linda esse versículo. Morreu Jó velho e fartos de dia. Aleluia. Na hora que ele orava pelos amigos, Deus começou a restaurar tudo. Ele foi curado naquela hora. E aí Deus começou a abençoar. Veio dobro filho, veio dobro animais, veio dobro posses. Porque Jó entendeu: eu sou sacerdote de Deus. Eu tenho uma posição, e essa posição eu não posso largá-la. Eu tenho que assumir a minha posição todos os dias da minha vida. Se nós, vamos terminar aqui nessa última palavra dizendo o seguinte: se nós pegarmos este estudo e assumirmos o nosso lugar, vamos trazer para o cristianismo, vamos esquecer até sacerdote agora, porque todos nós somos sacerdotes de Deus. Se nós assumirmos o nosso lugar como cristãos, irmãos, a igreja pode estar vazia, a igreja pode estar cheia, nós podemos passar por qualquer luta, que nós não vamos ceder aos caprichos de Satanás. Quem está entendendo essa palavra, diga amém e glória a Deus nessa noite. Fica de pé, por favor, no nome de Jesus. Eu quero convidar todos vocês a virem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração por todos nessa noite, em nome de Jesus. Todos, sem exceção, os que estão aqui em cima. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.